Bem, vamos iniciar o assunto de entalpia das reações. A gente vai falar das energias envolvidas em reações químicas. Energia pode ser obtida através de diversas formas. Então, a gente tem um exemplo aqui dos alimentos. Esses alimentos, quando consumidos, podem gerar uma energia, e aí vai depender da quantidade de alimento que eu consumo e do tipo de alimento. Então, por exemplo, o arroz, ele pode gerar até 88 kcal. Esse quilocal aqui é uma unidade que vai se referir aos alimentos, que é conhecida por todo mundo como um valor calórico consumido em um determinado alimento. A gente também pode ter um outro tipo de unidade que vai me dizer se aquele valor se refere à energia ou não, que é a unidade Joule. Tá? Então, a energia normalmente ela vai ser medida em Joule ou quilocal no caso das reações. Cada alimento ele tem um valor calórico, ele gera uma certa quantidade de energia. Então, para isso tem tabelas que indicam o valor calórico produzido através de uma quantidade de alimento consumido. A gente pode medir a nossa a nossa energia através da alimentação, verificando quais são os alimentos que a gente consome. Então, a gente pode fazer uma medição dessa energia gerada, consumida, através dos valores de cada alimento que a gente consome. Para isso, existem as tabelas de alimentos. Tá? Então, o que é importante a gente ver nessa parte inicial de entalpia das reações? Justamente a questão das unidades para a energia. Então, quando a gente fala de quilocaloria, a gente está falando de energia. Quando a gente está falando de joule, também a gente está falando de energia. Uma unidade pode ser convertida na outra através de uma relação, né, de proporcionalidade, onde 1 quilocal equivale a 4,198 kJ. Ou eu posso dizer que 1 cal, né, sem esse K aqui, equivale a 4,198 Joule. A unidade que a gente vai usar pode ser tanto a unidade de Joule quanto a unidade de cal. As duas se referem à unidade de energia. Da mesma forma que os alimentos produzem energia quando a gente consome, a gente pode também gastar energia, gastar essas calorias, né? Caloria que ele está falando aqui é justamente a unidade de energia. Então, se eu fizer um alongamento, eu vou gerar um gasto de energia, dependendo de quantas horas eu faço esse alongamento. Andar de patins, andar de bicicleta, arrumar a cama, tudo isso vai ter um gasto calórico. Então, da mesma forma que os alimentos, eles produzem uma energia quando a gente consome, fazer uma certa atividade física também vai ser responsável por gerar energia na forma do gasto. Tá? Ele vai produzir energia na forma, liberar energia na forma de gasto. Então, se consumir, a gente absorve energia e fazer uma atividade libera energia, a gente tem dois processos aí que são importantes na entalpia das reações. Tá? Entalpia, que é representada pela letra H, ela vai ser uma medida de calor, que é uma forma de energia, que vai ser liberada ou absorvida em um sistema, tá certo? Então, o que a gente vai trabalhar é justamente essa entalpia, qual é o valor dela a partir de uma reação química. Então, a entalpia, representada pela letra H, a gente calcula na prática a variação dela, que é o ΔH, que é a variação de entalpia. Vai ser o H final, que é esse HF, menos o HI, que é o H inicial. A partir disso, a gente vai ver se o ΔH ele vai variar positivamente ou negativamente. Nas reações químicas, a gente tem dois lados, né? Um lado são os reagentes e do outro lado a gente tem os produtos. Do lado dos reagentes, a gente tem o estado inicial e do lado do produto a gente tem o lado final. Então, a gente pode dizer que os produtos são o HF e os reagentes são o HE. Então, o que a gente vai fazer
é verificar se a energia nessa reação química, que aqui tem uma seta que indica que está tendo uma reação, ela vai aumentar a energia ou vai diminuir a energia. Então, se aqui tiver, por exemplo, uma energia de 2 e aqui tiver uma energia de 10, a gente vai verificar quanto foi esse aumento. Se esse aumento foi positivo e se esse aumento foi negativo, né? Se diminuiu o valor da energia. Então, o que a gente vai verificar na prática é a diferença do estado inicial com o estado final. Se houve uma absorção de energia na forma de calor ou se houve uma liberação de calor. Ou as reações vão absorver energia ou vão liberar. Se o calor tiver antes, se o calor for consumido antes, a gente tem uma absorção. Se o calor for liberado depois, a gente tem uma absorção antes da seta, né, antes da reação, quando ele estiver lá no reagente. E se ele estiver depois da seta, a gente tem uma liberação de calor. E aqui a gente fica com uma parte que é importante, que são as reações endotérmicas e as reações exotérmicas. Quando há absorção de calor, a gente tem reações endotérmicas. As reações, quando há absorção, são endo. Quando as reações liberam calor, são exotérmicas. E quando é que a gente vai saber? Justamente quando o calor estiver envolvido. Se o calor estiver antes da reação, a gente tem uma reação endo. Se tiver depois, vai ser uma reação exo. O calor é uma forma de energia e que para trabalhar com essa forma de energia a gente vai usar essas unidades aqui. Um cal é 4,18 joule, 1 kcal é 1000 cal, 1 kJ é 1000 joule. A gente vai usar o quilocal, cal, joule ou quilojoule. A termodinâmica, que é uma parte da química, que trabalha com justamente as trocas de calor durante as transformações. No nosso caso aqui, a gente vai trabalhar as trocas de calor durante as reações químicas, se vai haver liberação de calor ou absorção de calor. E aqui a gente chega na parte importante dessa primeira aula, que é o conceito de reações endotérmicas e reações exotérmicas. A reação endotérmica é quando a absorção de calor, a energia é consumida, tá certo? Quando há absorção de calor, absorção de energia. Então, se eu for representar no gráfico, o gráfico vai ser no sentido para cima. Então, ele vai sair do reagente A, ele vai absorver o calor e vai para o produto B. Então, o ΔH, ele vai ter um sinal positivo. Então, toda vez que for uma reação endotérmica, essa reação ela tem um ΔH maior que zero. Um ΔH com sinal positivo indica que houve uma absorção de calor. Já quando eu tenho reações exotérmicas, nas reações que é exotérmica, né? Aqui é reações exotérmicas, eu tenho o sinal negativo. Toda reação exotérmica, o sinal é negativo, porque liberou calor. Então, se o reagente está em cima, ele vai liberar calor e vai ficar para outro nível lá embaixo. Então, como forma de resumo para essa aula, a gente tem que as reações endotérmicas são aquelas que absorvem calor e as reações exotérmicas são aquelas reações que liberam calor, tá certo? E o calor é uma forma de energia, tá? Então a gente encerra essa primeira aula e a gente volta com um exemplo de reações que vão absorver calor ou liberar calor. Então, obrigado e até a próxima.